Então, dando continuidade ao vídeo anterior, vamos lembrar, enfim, não lembrar, vamos falar sobre o prolongamento da história. E ele acontece porque mataram Jesus. Jesus não era para ser assassinado, era para dar continuidade a uma determinada providência e realizar o reino do céu. E por isso ele na cruz manifesta: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, eles não estão conscientes verdadeiramente daquilo que estão a fazer, que estão a cometer. Por isso, perdoa-lhes, Pai. Era este o coração que Jesus tinha. E por via disso, então, a história, ele diz que tem que voltar novamente. Portanto, a história é o prolongamento da falha que houve com Jesus. A história tem que se prolongar para voltar novamente a recebermos a segunda vinda de Cristo. Por isso, vamos ver agora a história do povo cristão. Povo cristão este que é o centro da providência. Não mais é o povo judeu, mas é o cristão. Porque foi aquele que seguiu Jesus, afinal. Eu agora vou ter que passar para o slide seguinte e vou ter que deixar a minha imagem para poder caber todos os diagramas do próprio slide. De forma que vamos dar essa mesma continuidade. E é o seguinte, então, aqui é a primeira história que aconteceu com o povo judeu e o prolongamento vai acontecer. E temos o período de escravidão no Egito, foi a consequência, este período foi a consequência da primeira oferta, a falha da primeira oferta sacrificial de Abraão. Estes primeiros 400 anos, é o período em que 12 filhos de Jacó e os 70 familiares entram no Egito e onde os seus descendentes, posteriormente, foram perseguidos pelos egípcios. No período de perseguição do Império Romano, este período também de 400 anos, é um período em que 12 apóstolos, também 12, de Jesus, e os seus 70 discípulos, mais os cristãos que seguiam e que se multiplicaram, sofreram perseguição sob o Império Romano, que representa o domínio satânico do mundo na altura. Portanto, aqui era o domínio egípcio que procurava destruir o povo judeu. Aqui é o Império Romano, que representa o domínio de Satanás, procuraria destruir também o povo cristão. No final dos 400 anos, na escravatura do Egito, Moisés surge na história do povo para subjugar o faraó e libertar os israelitas. Algo semelhante aconteceu aqui também no cristianismo. Também sob a perseguição do Império Romano, foi reconhecido oficialmente no ano 313 e depois, no ano 392, declarado o cristianismo como religião do Estado por Constantino. Aqui, enfim, há interesses políticos, mas o facto é que isso aconteceu. Desta forma, também os cristãos foram libertados do jugo satânico representado pelo Império Romano. Após a escravidão no Egito, Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, estabeleceu a fundação da palavra, isto é, os 10 mandamentos foi a palavra que Deus transmitiu aos judeus para o desenvolvimento do Antigo Testamento e seria, portanto, o alimento espiritual para os judeus. Também, no final da perseguição destes 400 anos, sob o Império Romano, Israel, o segundo Israel, que são os cristãos, compilou as palavras de Jesus e os escritos dos apóstolos e criou o Novo Testamento. E esse mesmo Novo Testamento é o fundamento da palavra para o desenvolvimento do cristianismo. Portanto, era o alimento espiritual para o povo cristão. Algo semelhante também em relação aqui. Durante o período de 400 anos depois dos israelitas retornarem a Canaã, os israelitas foram dirigidos por juízes e cada juiz acumulava funções de profeta, sacerdote, rei, etc. Algo semelhante aqui também os patriarcas, durante estes períodos de 400 anos, também foram governados por patriarcas e havia determinada unidade. Também tinha uma função semelhante ao dos juízes.
Neste período, os Juízes terminou com o profeta Samuel a ungir Saúl como primeiro rei. De igual modo, o período de 400 anos, os cristãos foram guiados pelos esses mesmos patriarcas e terminou quando o Papa Leão III coroou Carlos Magno como o primeiro imperador cristão, imperador dos francos e dos romanos. Ora, houve um período de Reino Unido aqui, após esta unção de Saúl, houve um Reino Unido, onde surgiram 3 reis. O primeiro foi Saúl e continuaram, portanto, mais 2, o rei David e o Salomão. Depois ficou dividido devido aos ídolos que Salomão autorizou a serem colocados no templo. Algo semelhante acontece aqui, no período do Império Cristão Unido. O Reino Cristão Unido começa, na verdade, com Carlos Magno. Ele tinha o desejo de realizar o que o Santo Agostinho pretenderia, a cidade de Deus. Era um modelo, digamos, para a construção do Reino do Céu. Mas, posteriormente, portanto, esse mesmo reino que estava unido, foi dividido pelas disputas entre os netos de Carlos Magno. A discórdia do povo judeu, nesta altura, devido aos ídolos no templo, o povo dividiu-se em Israel ao norte e Judá ao sul. O reino de Israel ao norte consideramos como na posição Caim, e Judá ao sul na posição de Abel. Algo semelhante acontece com o povo cristão. Também se divide devido a problemas que surgem de doutrina nesta altura. O mundo cristão é dividido em reinos de francos de este e francos do oeste, ou, em relação aqui aos francos do oeste, o Império Sacro-Romano, o Império Santo Império Romano, penso que era isto, e o reino dos francos do oeste, ou o reino de França, aqui, o oeste. Nesta altura também aconteceram discordâncias referentes ao uso das imagens e discordâncias mesmo de caráter doutrinal. Conduziram a um cisma. E com isso, portanto, o estabelecimento da Igreja Ortodoxa e da Igreja Católica Romana. Nesta altura o papado ganhou influência política e financeira. Durante o período de Gregório V, VI, VII, ele declarou como sendo soberano de todos os reis da terra. E mais tarde, papas excomungaram imperadores. Isso causou, portanto, muitas discordâncias e muitos problemas no próprio seio do cristianismo. E conflitos entre os imperadores e os papas. Também aqui apareceram determinados profetas, aqui acontece determinados monges. Ultimamente, portanto, relativamente à divisão de Israel, do povo Judá, apareceram profetas para educar e, enfim, voltarem o povo para Deus novamente. Na história do povo cristão, monges, São Francisco de Assis, Tomás de Aquino, São Domingos, também eram como que exemplos para o povo cristão, nesta altura, e através desses mesmos exemplos, procurarem corrigirem, digamos, o percurso que os líderes da Igreja estavam a tomar. Deus queria mostrar, portanto, aos papas o caminho errado que eles estariam a tomar e a levar a Igreja. Havia uma corrupção moral, uma profanação, ilicitamente enriqueciam, eram impostos injustificados, era a altura da bula, em que pagavas a bula e ficavas livre do pecado, já podias ir para o céu. Enfim, todas essas atitudes acabaram por não serem alteradas. Na história de Israel, as tribos de Israel foram invadidas pelos assírios, pelos babilónios,
e depois pelos persas. Assim é que é. No exílio papal, portanto, entra-se num período após este conflito, e que existia esse mesmo conflito, o Papa acaba por ser levado para um exílio, comparado ao período do exílio do povo de Israel. O Papa Clemente V transladou o seu legado para Roma, em Avignon, no sul da França. O Papa Bonifácio VII entrou em conflito com o rei da França. Os papas que lhe sucederam viveram 70 anos sob a influência dos reis da França, e então foram realmente levados para Avignon, estiveram em Avignon. Em 377, o Papa Gregório XI ganhou influência e fez regressar o papado a Roma, iniciando assim, portanto, um período de regresso. Foram 140 anos. Este período de 70 anos, a própria Igreja também considera como se fosse um cativeiro babilónico, tal qual como aqui. Os 140 anos que seguiram ao regresso papal a Roma foi de confusão. Nesta altura desses períodos de 140 anos, houve 3 reis até. No final desta mesma confusão, houve um consenso e o controlo, portanto, veio a ser conseguido. E o Papa de Roma ficou no centro. Aqui no tempo dos judeus, o período de 210 anos, apareceram também profetas. Neste tempo, no final do exílio do papado, regresso do papado, também mais ou menos são 210 anos. Estes 210 anos também são 210, são 140 mais 70. Iniciaram-se um movimento da reforma que consegue revitalizar fé em 1517. Aconteceu a reforma, tal qual como aqui apareceram no tempo dos judeus, apareceram no final desses 140 anos, apareceram profetas, de modo a poder reconstruir o templo e a educarem os judeus. Aqui também houve uma reforma, que poderemos considerar aqui como uma reforma também. Surge uma reforma em 1517 com Lutero, com um padre. E de forma que esta mesma reforma provocou um revitalizar da fé, e a palavra de Deus passou a ser lida na língua das próprias nações, e as pessoas começaram a compreender qual era realmente as palavras de Jesus e a educação que Jesus quereria. Se considerarmos 1517, comparando com estes 400 anos aqui, 1517 mais 400 dá 1917. E nesse período de 400 anos houve uma preparação, ou há uma preparação para a segunda vinda de Cristo. Tal qual como foi estes 400 anos. Estes 400 anos são uma preparação para a vinda do Messias, onde os profetas tinham papel preponderante no desenvolvimento interior do povo judeu. Acaba por vir Jesus e é morto. Então esta história desenvolve-se. Portanto, que se vai repetindo em situações bem semelhantes. 400 anos, então, desde 1517, é aquilo que nós vamos ver o que é que aconteceu durante estes 400 anos como preparação para a vinda de Cristo. E nestes 400 anos temos o Renascimento. E esse Renascimento foi uma reação contra as ideias da Idade Média, no sentido de que no anterior período só se existia o reino do céu quando depois a gente for para o mundo espiritual, quando morremos. O Renascimento, portanto, deu início ao humanismo, ao individualismo, ao valor do indivíduo, e, digamos, deu ênfase às coisas que acontecem na realidade do nosso dia-a-dia. Acreditamos que através deste movimento Deus preparava o ser humano de uma forma
mais realística para não estar na ignorância de todos os períodos anteriores, mas desenvolver a natureza interior do próprio ser humano, a natureza. É o renascimento, precisamente, um renascimento não só para as coisas externas da criação, mas o renascimento para o valor intrínseco que existe em cada um, em cada pessoa. Surge também a Reforma, em 1517, portanto, como já falámos, com o Martin Lutero, em 1517, trouxe as tais 95 teses que colocou na Igreja, e a partir daí, portanto, as pessoas passaram a perceber mais o que era o ensino de Jesus, porque a Igreja tinha-se tornado extremamente corrompida, predominava também o próprio materialismo, a corrupção moral, e este padre revoltou-se contra essa situação. A Bíblia é traduzida para as línguas de cada nação, e deste modo, portanto, o povo podia estudar o Novo Testamento e compreender na realidade a vida de Jesus. Surge o Iluminismo. Este Iluminismo é luz, portanto, luz para o espírito humano. No século XVIII, este movimento é caracterizado por um pensar nacional e científico, e que também caiu no extremo. Foi negar a existência de Deus, negar revelações de Deus, negar um Deus pessoal. O próprio Darwin, surge Darwin com a sua teoria evolucionista, surge Marx e Engels, que rejeita o aspecto espiritual do ser humano, e, portanto, o mundo espiritual, portanto, a vida para além da morte, e com isso procurava aniquilar a existência de Deus. Portanto, é como que através de Satanás cai-se no extremo e desvia-se o percurso natural que Deus pretendia dar ao ser humano. Conhecer não só a si próprio, mas conhecer as coisas da própria natureza, que Deus, ao criar a natureza com leis, e é necessário conhecer essas leis para sabermos como lidarmos e como protegermos e como cuidarmos até da própria natureza. Contrabalançando, digamos, este mesmo perspectiva extrema da negação de Deus, vem a surgir aquilo que nós podemos chamar o grande despertar, que é um renascer, ou um despertar espiritual. Surge na América, filósofos e pastores e religiosos, na América e na Inglaterra. Há como que um renascimento espiritual. É claro que nós estamos a falar aqui de uma forma muito simplista e de uma forma resumida de acontecimentos que geraram para preparação deste mesmo período de 400 anos. São acontecimentos assim muito, muito vagos, mas eu gostaria depois, mais tarde, de poder vir a falar como é que esses 400 anos se desenvolveram mais em minuciosidade, para melhor explicar como a preparação foi desenvolvida para recebermos a segunda vinda. Portanto, John Wesley, Jonathan Edwards, o Kant, Schelling, foram determinadas individualidades que acreditavam ou que tinham a noção de um ser causal, a existência de um ser causal, portanto, filosofias espirituais, digamos, ajudaram a construir um ponto de vista um ponto de vista espiritual, mas espiritualmente em contraste, digamos, com as teorias ateístas que vieram a acontecer com o iluminismo e outras, ateístas e materialistas. E através deste grande despertar, a realidade de Deus, digamos, foi fortalecida. Enriqueceram a vida espiritual nesse período. Vem a surgir a Revolução Industrial. E esta Revolução Industrial sempre me questionou a mim porque é que aconteceu agora, tão de repente, sei lá, no século XVIII, 200 anos, 200 e poucos anos, 220 agora anos, aconteceu assim tão de repente, porque não aconteceu essa Revolução Industrial
enfim, gradativamente ao longo deste tempo. Ao longo do tempo anterior só apareceu há 2 séculos, sensivelmente. Porquê? Precisamente porque estamos no período de preparação para a vinda da segunda vinda. Teve um início em Inglaterra. As invenções deram lugar a mudanças na estrutura económica e levou, portanto, o nível de vida foi elevado e facilitou ao homem uma vida mais confortável, e hoje temos benefícios disso mesmo. A Revolução Industrial, com a Revolução Industrial, Deus procurava um ambiente para que Deus, quando a segunda vinda acontecesse, ele pudesse ser reconhecido por todo o mundo de uma forma rápida, pois está escrito também que quando ele virá, todo o olho verá, desde o Oriente ao Ocidente. Ora, hoje com a net não é difícil que isso aconteça. Para que o mundo possa ser realmente restaurado, espiritualmente e fisicamente, tem que ser de uma forma rápida e tem que ser de uma forma concreta, não de uma forma ilusória que a gente tem, que o cristianismo tem, que recebe o Senhor da segunda vinda nas nuvens e as coisas mudam assim de um momento para o outro. Eu tenho a impressão que isso é ficção e não é na verdade real. Esta revolução industrial veio também a trazer uma determinada maturidade ou desenvolvimento político, no sentido da maturidade, porque a democracia vem a acontecer e o respeito pelas opiniões diferentes, mas essencialmente esta revolução industrial veio provocar a expansão do próprio cristianismo, porque o movimento missionário vem a acontecer, porque os meios de locomoção facilitaram esse mesmo movimento missionário. Os jesuítas, e não só, os protestantes, foram para todas as partes do mundo ensinar o cristianismo e a fundar escolas. As igrejas com este movimento deram, enfim, a conhecer o cristianismo aos índios, nas Américas e também nas Áfricas, e outros movimentos com tendências para a unidade vieram também a acontecer. Os movimentos ecuménicos, concílios ecuménicos aconteceram, as Nações Unidas vieram a surgir. Isto já são consequências dessa mesma nova forma de pensar que aconteceu através do Renascimento, com início no Renascimento. Concílios ecuménicos vieram a surgir, o mercado comum veio a dar-se, o desenvolvimento da própria democracia, a formação das Nações Unidas, o mercado comum também vem a surgir e uma perspectiva de unidade religiosa. Hoje esses problemas de concílios ecuménicos e unidade religiosa já não segue com o mesmo espírito original, porque agora quer-se criar uma determinada religião única, e religião única centrada em quê e em como, e só pode ser feita porque a espiritualidade do ser humano não morre, mas ela tem que ser conduzida através de determinados valores, determinados princípios que sejam universais. Porque se não forem universais, a divisão vai acontecer também. Os universais quer dizer absolutos, não mudam, são evidentes, não porque nós acreditamos, mas porque a evidência nos mostra que assim é. Portanto, esta foi a preparação que aconteceu para recebermos a segunda vinda. Tem que ser uma preparação do ponto de vista intelectual, tem que ser uma preparação do ponto de vista material, isto é, espírito e corpo têm que evoluir no sentido de podermos receber uma mensagem capaz de ser entendida, não com aquela mensagem obscura e, enfim, retrógrada ao que tínhamos no passado. Portanto, o Messias deve vir, ao vir, transmite uma determinada mensagem em que as pessoas intelectualmente têm que entender. Se não for assim, é difícil, porque esse intelectual significa conhecermos o mundo em que nós nos encontramos e qual é a realidade que Deus pretende para o mundo. E essa realidade tem a ver com aquilo que foi escrito no princípio: domina. E para dominar significa ser perfeito. E para ser perfeito nós não podemos ser perfeitos na ignorância. Temos de ter conhecimento.
Posto isto, a preparação para a segunda vinda, nós temos que saber como é que como é que Cristo virá. Virá nas nuvens? Serão arrebatados? Como é? Quando é que virá e onde virá? Mas antes deste mesmo assunto, eu gostaria de falar mais sobre esta preparação para esta segunda vida. O processo destes 400 últimos anos que estivemos a falar, mais em minuciosidade, para melhor entendermos que a segunda vinda não deve vir de uma forma tão espetacular e tão, enfim, de ficção como o cristianismo hoje espera. Porque o cristianismo hoje espera exatamente as mesmas coisas que os judeus esperavam a quando da vinda de Jesus. Algo semelhante. E não aconteceu. Jesus veio na carne, nasceu de uma mulher, naturalmente, desenvolveu-se e cresceu como qualquer outra criança, e provavelmente algo semelhante se deve repetir agora na segunda vinda. Por isso, nós vamos ter que analisar estes pontos, e por isso o meu desejo de explicar mais minuciosamente esta situação da preparação para a segunda vinda. Por isso eu vou ter que fazer o vídeo, provavelmente vai demorar um pouco mais, porque eu tenho que me relembrar de aspectos da história e tenho que voltar a ir ler coisas, e provavelmente poderá ser mais demorada. Contudo, finaliza este período de processo da restauração na história, desde o povo judeu, iniciando em Abraão, até Jesus, e depois de Jesus até os dias de hoje. São 3 vídeos que devem ser analisados e vistos com esta mesma ordem. Acho que é o 12, 12.1, 12.1, 12.2. Portanto, vejam, por favor, de acordo com esta mesma ordem. E obrigado. Espero que tenham gostado e que ponham o sinal de gosto aí nessa mesma mãozita que aí está em baixo. Pronto, muito obrigado e então até ao próximo vídeo.